Olá para você. Foram divulgadas as imagens da ação policial que terminou com a morte do jovem de 22 anos, o Brian, em Ourinhos, no dia 9 de junho. O caso é controverso, é complicado e hoje aqui no Tem Notícias nós vamos ajudar a você a entender toda essa situação. Com as imagens, tudo fica bem mais claro. Quem acompanha esse caso e vai contar para a gente as novidades é a repórter Fernanda Ubaide. A Fernanda está acompanhando esse caso. Fernanda, foi um longo tempo, de espera até a gente ter acesso a esse material em vídeo, Boa tarde para você. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham. As imagens foram divulgadas ontem pelo CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, mas essas imagens já estavam com a Polícia Civil desde a semana passada. Quem pegou essas imagens primeiro foi a Polícia Militar. Algumas horas depois do crime, eles foram até essa oficina de funilaria, que tinha uma câmera de segurança que gravou toda a abordagem do início ao fim. Eles pegaram essas imagens, a Polícia Civil já tinha enviado vários ofícios solicitando essa gravação, mas só depois que o requerimento foi enviado à Justiça é que a Polícia Militar enviou essas imagens à Polícia Civil uma semana depois do crime. Um perito analisou essas imagens, viu a veracidade dessas imagens, enviou um relatório à Polícia Civil. A Polícia Civil também passou esse relatório para o CONDEP, que acompanha esse caso e que foi quem nos passou essas imagens. Com essas imagens e com todo o inquérito, com toda a investigação da Polícia Civil que acontece há 2 semanas, o crime hoje completa 2 semanas, o delegado responsável pelo caso pediu a prisão temporária do policial militar Luiz Paulo Isidoro, que fez o disparo. Essa prisão ainda não foi decretada, está com o promotor, a juíza, os dois devem analisar esse pedido de prisão, foi pedida pela Polícia Civil, mas ainda não foi decretada. A gente tem as imagens, a gente mostra agora para quem acompanha o Tem Notícias como é que foi toda a abordagem para a gente tentar entender melhor essa situação. O vídeo que o Tem Notícias teve acesso começa às 2h30 da manhã. O local está movimentado, com muita gente deixando a FAP, a Festa Agropecuária. Às 2h34, uma ambulância do SAMU passa com o giroflex ligado em direção ao recinto para fazer um atendimento. Às 2h36, reparem nesse policial. Ele sobe a rua. Mais tarde, é ele quem vai voltar e efetuar o disparo. Às 2h37, um PM para o carro onde está o Brian. O primeiro policial que subiu a rua reaparece. Reparem que ele chega, tira a arma do coldre e dispara. Veja a cena novamente com mais calma. O policial pega o revólver, chega no carro e o clarão é o momento que a arma dispara. O segundo PM chega a levar um susto e sai de perto do veículo, balançando a cabeça com ar de reprovação. Veja o momento do disparo novamente. É tudo muito rápido e o jovem, dentro do carro, não tem tempo de reação. Logo em seguida, os 4 ocupantes saem do veículo pelo lado do motorista. Os PMs também saem de perto do carro e muita gente começa a se aglomerar. Às 2h39, os policiais conversam no canto do vídeo. Em seguida, um deles mexe no coldre como se guardasse um revólver. E todos pedem que as pessoas se afastem do carro. Às 2h40, a ambulância do SAMU que entrou no recinto volta já com um paciente, como diz o boletim de ocorrência, e é parada pelos policiais. Desesperadamente, eles pedem atendimento. Um dos PMs chega a abrir a porta da ambulância. Um outro, a porta de trás. Os médicos descem e começam o atendimento. Às 2h42 da manhã, é possível ver que o Brian apresenta parada cardiorrespiratória. Reparem que os médicos iniciam a massagem cardíaca. Durante 12 minutos, eles tentam reanimar o jovem com o procedimento, até que o Brian é levado para a ambulância. Às 2h55 da manhã, a ambulância do SAMU leva o jovem para o hospital, onde já chegou morto.
Essas imagens fazem parte do inquérito da Polícia Civil e foi com base nesse inquérito que o delegado pediu a prisão temporária do policial que efetuou o disparo. O G1 teve acesso ao relatório elaborado pela DIG. Eu vou ler aqui alguns trechos. Esse relatório fala de diversos pontos da investigação que chegaram a levantar dúvida. Vou ler aqui o trecho do relatório. Fica claro que o policial militar, quando efetuou a abordagem segurando a camisa da vítima, o Brian Bueno, com uma das mãos e apontando a arma de fogo tipo pistola com a outra para o peito do jovem, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte ao dispará-la. Acionando o gatilho da mesma maneira, ele assumiu o risco de matar a vítima. Isso de acordo com o relatório da DIG. A investigação também apura as informações de que os policiais teriam ameaçado os socorristas dessa ambulância do SAMU que desceram ali para prestar o socorro e informações de que eles teriam tentado apagar as imagens que foram gravadas pela câmera. Eu vou ler o relatório aqui mais uma vez. Segundo o relatório, os policiais militares envolvidos tentaram apagar as imagens do circuito de segurança. Depois de perguntarem para o dono do estabelecimento se haveria problema em apagar as imagens da gravação, eles fizeram. Isso de acordo com o relatório da DIG que o G1 teve acesso. Como a gente disse no começo do programa, o CONDEP, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, também acompanha o caso de perto. Para ele, citando aí o que um conselheiro disse, a ação policial foi desastrosa. Eles vão acompanhar e pedir providências às autoridades. Agora há pouco eu conversei com a Coronel Senise, que é comandante do batalhão da PM aqui de Ourinhos, e com o delegado responsável pela DIG que investiga o caso. Nós gravamos com eles e ainda hoje, Gil, não tem notícias, a gente traz essas entrevistas para todo mundo conferir. Ok, então, muito obrigado aí pelas suas informações, bom trabalho por enquanto. Com essas imagens fica mais fácil para a gente tentar entender o que aconteceu. Agora, como cidadão comum, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas, né? 2 policiais chegam, o primeiro, aparentemente numa boa, faz a abordagem padrão que a polícia faz com qualquer cidadão de bem. Agora, esse segundo policial parece que quando chega, olha só as imagens. Esse primeiro que está aí, ele chega, para o carro numa boa, vai conversar. O segundo policial já chega, ó, nós vamos ver aí, ele já vai retirar a mão, olha, a arma já está na mão dele, já sai o disparo, é tudo muito rápido. A gente vê no momento em que tem ali, né, o disparo, quando a gente vai ver ali um clarão. E aparentemente, pelo que a gente vê daqui, os rapazes dentro do carro não tiveram nenhum tipo de reação que pudesse, de repente, mostrar alguma situação mais tensa ali em relação à polícia militar. É claro que esse caso é complexo, está sendo analisado, avaliado, mas essas imagens só chegaram 2 semanas depois desse fato. Simplesmente lamentável. E nós vamos voltar a falar da abordagem policial que terminou com a morte de um jovem de 22 anos em Ourinhos no dia 9 deste mês. Nós vamos voltar a falar com a repórter Fernanda Ubaide, que acompanha o caso. Fernanda, então o promotor deve decretar a prisão do policial militar? Exatamente, Juliano. O delegado pediu a prisão e isso deve acontecer. O promotor deve dar o parecer e a prisão deve ser decretada pela juíza nos próximos dias. Esse caso, que desde que aconteceu há duas semanas, tem trazido várias repercussões, algumas dúvidas em relação ao caso sobre a conduta do policial militar, os policiais que teriam ameaçado a equipe do SAMU, a arma que até agora não foi apresentada à Polícia Civil. Nós conversamos com a comandante do batalhão da Polícia Militar aqui em Ourinhos, que tentou esclarecer algumas informações. Nós observamos as imagens na data mesmo, na madrugada, nós verificamos e constatamos que tudo que foi dito pelos policiais militares envolvidos nessa ocorrência e também pelas testemunhas, né, as imagens mostram que havia uma verdade naquilo que foi trazido. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o fato aconteceu por volta das 3 horas da manhã. E a perícia já havia passado, já havia liberado o veículo para esse proprietário, né? Por determinação minha, eu achei que foi o mínimo que eu podia fazer até para prestar um favor para essas testemunhas, porque era a condução deles. Após eles serem ouvidos, eles iriam embora daqui com aquele veículo, né? Como é que ia embora com aquele veículo sujo de sangue, né? Então eu determinei que policiais nossos levassem esse veículo até um lugar adequado para que ele fosse lavado e aí sim fosse entregue com o mínimo de condição para essas pessoas. Não haveria necessidade de preservar o local do crime, de chamar um delegado para ir até o crime, de informar a Polícia Civil ou não?
Olha, a Polícia Civil foi avisada. Assim que o ato, eu penso até, nós temos esse aviso para essa Polícia Civil, para esse delegado, inclusive esse aviso que esse delegado plantonista recebeu, consta até do BOPM inicial que foi feito, tá certo? Então, ele foi avisado. Nós também conversamos com o delegado responsável pelo caso que pediu a prisão temporária do policial que efetuou o disparo. Nós representamos pela decretação da prisão temporária ontem. Esse inquérito foi levado ao fórum, foi dado vista ao promotor e nós estamos aguardando a manifestação do promotor e, posteriormente, a análise pela juíza que é responsável pelo processo. Portanto, o inquérito aguarda a decisão no fórum. O que contribuiu, que levou ao pedido de prisão não é apenas a imagem, né, aquela filmagem. O que nos levou ao convencimento da necessidade da prisão temporária é o conjunto de tudo que foi carreado aos autos, ao inquérito policial, tudo que foi investigado, e nós entendemos que, tecnicamente, havia necessidade da decretação da prisão, e por isso foi representada pela decretação da prisão temporária. A arma ainda não foi entregue e está fazendo falta na investigação, é necessário? Sem dúvida, a arma ela deveria ter sido submetida a um exame complementar para se esclarecer se ela tem alguma falha que poderia ter provocado o disparo sem acionamento do gatilho, e, por enquanto, nós não temos a arma para a realização desse exame complementar. E a polícia pensa em pedir essa arma judicialmente? Além da prisão, como é que ficam as investigações? O que o senhor pode falar para a gente? Nós inclusive, já oficiamos ao órgão da Polícia Militar onde se encontra essa arma e estamos aguardando o envio dessa arma para posteriormente, requisitar o exame complementar. E hoje faz 2 semanas que o jovem Brian Bueno, de 22 anos, morreu. Tudo aconteceu por volta das 3 horas da manhã do dia 9 de junho. Ele saía com mais 4 amigos, todos no mesmo carro, de uma feira de exposições aqui em Ourinhos. E desde o começo tiveram algumas divergências entre os relatos da Polícia Militar e do jovem. Segundo a Polícia Militar, o carro fazia zigue-zague ali na pista. Eles estavam derrubando alguns cones, por isso foram abordados. Já segundo os amigos da vítima que estavam no carro, eles não faziam zigue-zague. Foi apenas uma brincadeira do Brian de ter retirado um cone do chão, depois eles colocaram. Como nós vimos nas imagens no Tem Notícias, um policial militar pediu para que o carro parasse, o carro parou, o outro policial militar chegou do lado do passageiro onde a vítima estava, sacou a arma e atirou. Ainda tem um outro boletim de ocorrência de uma equipe do SAMU que afirma ter sido ameaçada pela Polícia Militar para socorrer o Brian. A arma que está na Justiça da Polícia Militar, já foi feita uma perícia, já que a PM acredita que isso é um crime militar, ainda não foi entregue à Polícia Civil, que aguarda essa arma para fazer o lado pericial, como o delegado disse, e a prisão temporária do PM que efetuou o disparo. Chegou a ser preso em flagrante pela PM, mas está solto, e esse pedido de prisão deve ser apreciado pelo promotor e pela juíza nos próximos dias. Tamura. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde para você. Realmente, como nós dissemos, é um caso complexo. É um caso delicado. Ao longo dessa edição, você viu várias vezes a cena. Essas imagens só chegaram hoje, quase 2 semanas depois, 2 semanas depois praticamente do fato, para que você, cidadão, você telespectador, tire aí as suas próprias conclusões.